Todas e a todos. Eu quero iniciar saudando aos nossos ancestrais, as pessoas que vieram antes da gente e que trilharam esse caminho que nós estamos trilhando. E principalmente agradecer às pessoas que me convidaram, a cada um e a cada uma de vocês, por essa oportunidade de estarmos dialogando. Quero também agradecer a todas as pessoas que contribuíram para que a gente estivesse aqui, mas que não podem estar aqui. Agradecer as pessoas que cozinham, que lavam, que passam, que plantam, que colhem, porque sem elas a gente também não poderia estar aqui. Que é importante a gente saber, e tem um provérbio de um dos povos africanos, que se chama, esse princípio se chama Ubuntu. E o que quer dizer Ubuntu? Que nós dependemos um dos outros. Que a gente não pode tirar uma flor sem alterar o universo. E quero, a partir até de uma das perguntas que uma das pessoas, da pessoa que me antecedeu na fala, mencionava o fato de sermos discriminados e discriminadas. E eu vou falar, provavelmente até deva tocar em alguns pontos que já foram tocados, mas eu vou me dedicar a estar falando alguns minutos com vocês sobre o tema de racismo. Primeiro, a gente precisa entender que quando eu estou falando de racismo, eu estou acreditando que existem raças. E foi num determinado momento da história da humanidade que se inventou que existiam raças entre os seres humanos, que uma raça era diferente da outra. Isso a gente precisa desconstruir, porque na realidade, se fôssemos de raças distintas, não poderíamos ter uma relação e nos cruzarmos, porque eu não consigo cruzar, por exemplo, uma tartaruga, que é de uma espécie, com um boi. Eles são distintos. Os seres humanos só conseguem se procriar e se relacionar porque pertencem a uma mesma raça. Mas por que se inventou isto? Se inventou isto a partir das características externas que nós temos. Cabelo, cor dos olhos, o jeito do nariz, da boca, o tom da pele. E com isso se acreditou que existiam raças diferentes. E mais do que isso, essa invenção, ela teve um propósito, ela teve um fim. Este propósito era acreditar que a raça branca, e eu estou falando isso como se fosse entre aspas, era superior às demais, aos indígenas, aos negros, às pessoas que moram no Oriente, os indianos. Então se acreditou e se fez isso com o propósito de dominar. E quando se fez isso, se inventa isso num determinado momento da história da humanidade, é para dizer que toda a humanidade deveria passar pelo mesmo processo e que existiam grupos que estavam mais à frente, mais adiantados do que outros. E por estarem mais à frente, mais adiantados do que os outros, poderiam dominar os outros. Foram encontros de grupos distintos, de distintas formas de ver e conceber o mundo, e nesse encontro você cria o que seria a supremacia branca, baseada no branco europeu. É esta história que a humanidade, que nós
temos carregado, que permite que uma pessoa que é branca avalie que ela vale mais do que a outra que tem o tom de pele mais escuro. E também a gente atribui a esses distintos grupos qualidades e defeitos. Na história do Brasil, vou pegar só um momento da história, antes da escravidão, do final da escravidão, ou mesmo depois da escravidão, todo o processo que incentiva a imigração, ele também teve como propósito embranquecer a população brasileira, porque se acreditava que um país com negros e índios em sua maioria não conseguiria ser um país desenvolvido. Por isso se incentiva a migração para que o país passasse a ser, depois de um determinado tempo, ele fosse branco. Devo dizer que é um projeto que não deu certo, porque nós não somos todos brancos. Nós temos branco, nós temos negros, nós temos indígenas, nós temos pessoas que se misturaram. Mas a ideia que se tinha é que, inclusive, os que são mestiços teriam menos qualidade do que aqueles que seriam ou brancos ou negros. Se acreditava que a mistura era pior do que ser negro. A gente tem cartas na nossa história de pessoas que nos visitaram que disseram isso. Esse é um país que não vai conseguir se desenvolver porque a sua população é uma população que tem vários tons de pele. Mas mais do que isso, essa concepção que se tem, essa forma de ver o outro, entra o tema da discriminação. Como que eu discrimino? Partindo da concepção de que as pessoas não brancas são menos inteligentes, não conseguem se organizar direito, só pensam em dançar, são preguiçosos. Inclusive, tem lideranças, autores nos Estados Unidos, por exemplo, Malcolm X, que dizia que essa concepção era uma concepção diabólica, porque as pessoas que trabalharam e construíram esse país passam, depois de um tempo, a serem consideradas preguiçosas. Mas esse país só existiu porque existiu a mão de obra escrava. Como que eu posso depois ser considerado como o preguiçoso? Tudo isso que foi construído com base na mão escrava, negra e indígena. Então é nisso, quando a pessoa perguntava da questão das cotas, e como se isso fosse um privilégio, eu vou contar de uma pesquisa recente que foi feita no sistema bancário brasileiro. Todos os bancos, a própria Federação Brasileira dos Bancos fez essa pesquisa para ver qual era o perfil dos seus funcionários. Qual era a cor dos seus funcionários, se eram homens, se eram mulheres, como que elas conseguiam a ascensão, a progressão dentro do banco. E o que descobriram nessa pesquisa? Que as mais prejudicadas são as mulheres e mulheres negras. Mesmo que elas tenham a mesma escolaridade que as outras pessoas, elas não conseguem progredir na carreira. Porque o chefe, quem está na hierarquia superior, considera como uma mulher objeto, como uma pessoa não capaz. Quando a gente fala do que cada um de nós somos capazes de fazer, qual é uma concepção que a gente tem em relação à população negra? É bom de bola, é bom de cama e é bom de samba. Isso é uma concepção racista. Porque
Porque eu estou dizendo que aquela pessoa só serve para isso. E se ela só serve para isso, eu não vou aceitar, por exemplo, que ela seja meu chefe. Pelo simples fato dela não ser branca. E todos os dados que a gente tem tido no país nos levam e comprovam que nós vivemos num país racista. Embora, se a gente perguntar individualmente para as pessoas vão dizer que não são racistas. Mas se ao mesmo tempo eu perguntar para essa pessoa, uma pessoa branca, clara, se ela se sentiria agradada se a filha casasse com um homem negro, aí a coisa já muda de figura. Outra manifestação de como isso está incorporado em todos nós e todas nós, tem um casamento birracial, uma pessoa negra e uma pessoa branca. Qual é a grande expectativa quando nasce a criança? Será que vai ter cabelo bom? O que é cabelo bom? E o que é cabelo ruim? Por que o cabelo do negro é ruim? Eu tenho um amigo que sempre dizia assim: por que você acha que o meu cabelo é ruim? Meu cabelo te fez alguma coisa? Meu cabelo bateu em você? Meu cabelo te mordeu? E por que você acha que o meu cabelo é ruim? Porque eu estou comparando o cabelo do negro ao cabelo do branco. E eu estou tendo o cabelo do branco como sendo o modelo. E isso é passado para a gente dia e noite. Se eu ligo a televisão, eu não vejo, e eu já disse isso algumas vezes, eu não vejo propaganda de shampoo para o meu cabelo. Porque o meu cabelo não é considerado um cabelo bom. Eu vou ver propaganda para cabelos lisos. Agora, eu lavo o cabelo, eu compro o shampoo, mas quem vende o shampoo, quem fabrica o shampoo, não me vê como modelo de beleza e como sendo o meu cabelo tão bom quanto o do outro. É isso que nós chamamos de racismo e de discriminação. Porque eu estou pagando um preço por uma coisa que eu nasci assim. Eu não tenho como sair disto. E por isso a perversidade, por isso a maldade, porque a pessoa não tem chance de deixar de ser. Eu não tenho chance de deixar de ter essa pele negra. É racismo quando, por exemplo, no cargo que eu ocupo, nas viagens que eu faço, não importa o meu passaporte. O meu passaporte é esse aqui. O meu tom de pele é que é meu passaporte e é desta forma que eu vou ser tratada. Mas eu dizia que quando nasce essa criança, e são manifestações de racismo, eu quero saber se o cabelo dela saiu bom. E tem a tal da história do nariz. Nariz é chato? É bocudo? Não é? Isso são coisas que nós temos e reproduzimos. E a gente não tem consciência de que está sendo racista. A pobre da criança, se nesses casamentos cruzados, nasce um de cabelo liso, nasce o outro do cabelo carapinha, pobre desse do cabelo carapinha, porque todo mundo vai ficar, desde o mais tenra idade, achando bonito o outro, que o cabelo é liso, que o nariz é bom. É isso que nós chamamos de racismo, porque eu comparo que a beleza está nesse tipo e que os outros não são bonitos. E eu causo sofrimento. Eu causo sofrimento como uma criança negra está na escola e ela nunca vai ser escolhida a rainha da festa, a rainha da quadrilha. Por quê? Porque ela não tem o tipo que se considera o tipo bonito. Isso quando ela está na escola. Quando ela for trabalhar, essas coisas se repetem. E eu encerro dizendo para vocês
como essas coisas vão se cruzando. E se a gente pegar, por exemplo, a situação das trabalhadoras domésticas. A gente tem uma ideia que trabalhadora doméstica é como se fosse uma escrava. Eu vinculo isso à escravidão. E elas não têm os mesmos direitos trabalhistas que os outros trabalhadores e trabalhadoras. Porque a ideia que eu tenho é que esse é um trabalho escravo, que esse é um trabalho de negro, ainda que a escravidão já tenha acabado. Porque se a empregada dorme na casa do patrão, ela tem que estar disponível 24 horas por dia. Desde que a última pessoa deita até a primeira que levanta. É isso que a gente fala do racismo. Mas o ano que vem vai ter uma situação muito importante no país, não só no Brasil, mas na região da América Latina e Caribe como um todo, que é o nosso censo. O censo que conta as pessoas. E no censo vai ter perguntas, como sempre teve, mas agora vai para todo o questionário, de qual é a identidade racial da pessoa. Porque se a gente se nega, se a gente não assume o que a gente é, a gente deixa de existir. Deixa de existir enquanto número, deixa de existir enquanto herança, deixa de existir enquanto contribuição que todos e todas nós demos a este país e continuamos dando. Mais um ponto somente que eu toquei no tema das empregadas domésticas. O ano que vem, na Conferência Internacional do Trabalho, se pretende tirar uma convenção pelo Internacional do Trabalho Doméstico, que é para acabar com essa legislação que discrimina as trabalhadoras e os trabalhadores domésticos. Então, é um convite para que a gente esteja se repensando no quanto, às vezes, a gente involuntariamente reproduz essas ideias racistas. Se nós pegarmos e ligarmos a televisão, na novela de sucesso aí, em geral, as pessoas negras são empregadas. E quando não são, você tem uma ou outra que não é. A gente costuma dizer que a Globo faz as suas cotas, se numa novela ela põe, na outra ela já não põe. A televisão não reflete o que eu estou vendo aqui. A televisão não reflete os nossos rostos. A imensa maioria do rosto que aparece na televisão são de pessoas brancas e com o mesmo padrão. Aqui eu olho, eu não vejo uma maioria de pessoas brancas. Eu vejo pessoas brancas, eu vejo pessoas mestiças, eu vejo pessoas negras, mas nós não estamos na televisão. Porque a televisão quer vender uma imagem de que o Brasil é branco. É isso que a gente tem que perceber, como eu vou reproduzindo o racismo. E pegando nesse ponto da televisão, e eu preciso parar de falar, que eu falo mais que o homem da cobra. Que é o povo que quer vender as coisas e vai falando. Um exemplo desse tema da televisão foi quando a Xuxa tentou entrar no mercado dos Estados Unidos, na televisão dos Estados Unidos. Ela foi para lá, investiu. E por que a Xuxa não deu certo nos Estados Unidos? Que ela queria falar para os latinos, para os negros. Ela não deu certo nos Estados Unidos, porque quando ela apresentou o primeiro programa dela, né, os programas dela, e que as Xuxetes eram todas loiras, o movimento negro nos Estados Unidos disse: nós não vamos assistir esse programa, não vamos comprar os produtos que estão apoiando esse programa, porque esse programa é racista. Porque as Xuxetes eram todas loiras. Num país em que nós somos de tudo, a televisão tem que refletir a nosso rosto. Ela não reflete porque tem uma postura racista.
de um só tipo, acreditando que esse é o tipo belo, que é o tipo inteligente, como nós todos construímos este país. É isso que é racismo. E ele se dá no dia a dia, no cotidiano, e a gente não percebe que ele está presente, mas ele está. E precisamos ter essa consciência para justamente desconstruir. E nos próximos censos, não negar a sua cor. A gente precisa dizer o que a gente é e ter orgulho do que nós somos. Porque nós somos e temos tanto valor como qualquer outra pessoa, qualquer outro povo. Quem se nega, nega a si mesmo, nega a sua história e nega a possibilidade de ser o que quiser ser. Muito obrigada.